Bom dia a todos. Eita, tem uma cachorrada aqui. Bom dia a todos. Bom, quer mostrar tua cara aqui, cara? Tá bom, já mostrou. Agora, tá bom. Pra lá. Tá bom, vocês querem aparecer? Tá bom. Tá aqui. Calma. Não. Não se empolguem. Pra lá. Pra lá. Tá bom. Só se ficar quietinho. Tá bom. Tá bom. Fica quietinho aqui, então. Não vai dar certo, vocês aqui. Pra lá. Os dois. Pra lá. Chegou. Desculpem aí, tá? Bom, eu tô trazendo uma metodologia diferente. Minha metodologia se fundamenta nas sociedades secretas, que são as iniciações. As sociedades secretas possuem uma metodologia de aprendizagens milenares. E eu estou colocando nesse meu trabalho essa metodologia. Eu estou, através da minha narrativa, eu estou através da minha narrativa, eu estou exemplificando, mostrando como é essa metodologia. Essa metodologia não está presente só nas sociedades secretas, como na grande maioria das culturas evoluídas desse planeta. Das culturas contemporâneas e das culturas históricas. Vai pra lá. Não, aqui não tem espaço para vocês. Dá licença, tá? Agora não. Não. Essa metodologia, ela faz parte da cultura de diversos povos, de diversas etnias, que é uma transmissão de conhecimento de forma oral. Bom, se é de forma oral, então ela pode ser um discurso, pode ser uma palestra, pode ser... E pode ser também um teatro, pode ser um drama ritualístico, né? Pode ser, pode. Pois é. Então vamos lá. Eu estou estudando o califa Al-Hassan.
ele era persa, onde hoje é onde atualmente nós temos o Irã, mas que anterior ao Irã nós temos a Pérsia. Então, assim, eu podia fazer um documentário sobre Al-Hazen, foi isso, fez aquilo e tal. Como eu sou das sociedades secretas, como eu sou do conhecimento místico, esotérico, tá? Xamânico, indígena, quilombola, dos aborígenes australianos, das tribos africanas, das tribos dos países nórdicos, dos orientais, dos chineses, dos japoneses, dos... Então, eu quero trazer Al-Hazen diferente, tá? No conhecimento místico e esotérico existem exercícios para que nós nos sintonizemos com os arquétipos, com os arquivos akáshicos. Então imagine se nós pudéssemos abrir o arquivo chamado Al-Hazen, o pai do método científico moderno. Imagine se nós... Os arquivos estão lá. É uma questão de você acessar isso. Os religiosos falam de merecimento. Tá? Eu não vou muito por essa... Eu vou pela linha das sociedades secretas, que com técnicas nós conseguimos. As sociedades secretas têm técnicas para que podemos acessar esses arquivos e ter um conhecimento direto. Talvez esse acesso seja a explicação científica, tá? Para as incorporações, para as psicografias, dos espíritas e dos movimentos místicos e esotéricos e religiosos que usam desse artifício. Só que talvez eles não consigam explicar. Veja, todo mundo que psicografa não consegue explicar. Mas ele, de alguma forma, ele se conecta com arquivos akáshicos de... Esse é meu lado místico esotérico. Agora, meu lado científico analítico diz o seguinte: isso é tudo bobagem. Esquece tudo isso. Tá? Isso são fantasias. Isso não tem comprovação científica. Então, o que nós temos é a ciência. Então, vamos na história, vamos na sociologia, vamos na arqueologia, vamos na história das religiões, na história das culturas. Vamos pesquisar, tem registro, vamos buscar para que ninguém possa falar
que eu sou um místico esotérico. Eu não sou isso. Eu não sou só isso. Eu sou isso e um cientista. Eu sou cientista, mas eu também não sou só cientista. Eu sou cientista e místico. Por quê? Porque, como eu estou estudando Al-Hazen, eu sou um estudante Asperger, eu sou um autista Asperger, eu não sei ver as coisas na superficialidade. Então tá, vamos iniciar a nossa metodologia. Eu estou assumindo, tá, o arquétipo do Al-Hazen como um ator. Então, vamos agora ficar fácil. Vamos dizer que o pai do método científico moderno, tá, incorporasse em mim. Eu estou deixando. O que ele falaria para os doutores e pós-doutores que comandam a educação desse país? O que Al-Hazen diria para vocês, doutores? Para os reitores das universidades do Brasil e da América Latina. Mas vamos ser mais específico, do Brasil. Vamos ser mais específico de Brasília, que é a capital, da UNB. Você, reitor da UNB, o que o califa Al-Hazen, se ele voltasse hoje e sentasse na sua frente, o que ele falaria para você? O que ele falaria para você, professor? Para você, mestre? Para vocês da EAP? Para vocês da CRE? Para vocês, diretores de escola? Para você, pai? O que o califa diria para você? Então, essa é a minha missão como mestre de rituais de iniciação. Então vamos lá. O califa Al-Hazen diria, então eu vou deduzir, tá? Vou deduzir, porque pelo que eu estudei, pelas minhas meditações, eu vou deduzir o que ele falaria, tá bom? Tá. Bom. Primeira coisa, eu sou o pai do método científico moderno. Na Pérsia, no ano 1000. E, na verdade, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu talvez tenha sido o último, vamos dizer assim, eu fui o último mestre dos magos. Mestre dos magos. Porque eu, califa Al-Hazen, venho de uma tradição milenar.
onde a ciência e a religião andavam juntos. O conhecimento científico e o conhecimento iniciático estava junto. Ciência e religião junto. Era uma coisa só. Uma coisa só. A partir da minha morte, houve uma divisão. A ciência analítica foi para um lado, o conhecimento iniciático foi para o outro. E essa divisão perdura até hoje. Até hoje. O califa Al-Hazem sucedeu um outro califa anterior a ele, e um outro anterior a ele, e um outro anterior a ele. E isso se perde no tempo em que os conhecimentos eram transmitidos de forma oral. De forma oral. Transmitido de mestre para aprendiz. O título da minha palestra de hoje é Trabalho Ontológico como princípio educativo. Trabalho ontológico como princípio educativo. Por quê? Porque na minha ciência genuína, que era a alta magia, reunia o conhecimento científico e o conhecimento iniciático. Houve a divisão, houve uma separação. A parte do Ocidente levou a ciência, a parte do Oriente levou a religião. Algo que era junto, unido, integrado e funcionava harmoniosamente, como o dia e a noite são antagônicos e funcionam harmoniosamente. O homem e a mulher são antagônicos, mas quando integrados, funcionam harmoniosamente. Eu, califa Al-Hazem, sou o portador de um conhecimento milenar em que havia a unidade do conhecimento. A unidade do conhecimento. Onde as duas partes da dualidade estavam integradas harmoniosamente, cada uma no seu reino e cada uma sendo respeitada, trabalhando harmoniosamente. Houve uma divisão. Houve uma desintegração. Conhecimento científico vai para um lado, conhecimento iniciático vai para o outro.
Então, se no passado eu era o guardião dessa integração, eu volto hoje para implantar a alta magia, a integração do conhecimento, conhecimento científico e conhecimento iniciático. Junto. Um alimenta o outro. Um alimenta o outro. O conhecimento iniciático alimenta o pensamento, o conhecimento científico, e o conhecimento científico alimenta. O conhecimento iniciático é a matéria base para o conhecimento científico. E para fazer essa integração, estou sugerindo para os reitores das universidades incluírem no seu currículo o trabalho ontológico como princípio educativo. E colocando nas universidades que isso se espalha para todo o sistema educacional brasileiro. Vou contar minha experiência com trabalho ontológico como princípio educativo em que o conhecimento é passado de mestre para discípulo, de aprendiz adiantado para aprendiz iniciante. Aos 11 anos, eu morava numa vila no quilômetro 78 da BR, da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e depois da BR-364, que liga Porto Velho e Guajará-Mirim, que é fronteira com a Bolívia. Ali tem uma vila até hoje, chamada Jaci, Paraná. Meu pai era professor, porque era o único que sabia ler na região. E ele desenvolveu uma metodologia muito parecida com as ideias de Alhazen e com o que se encontra nas sociedades secretas. E lá eu tive a minha primeira experiência com o trabalho ontológico. Que foi, eu fui aprendiz de uma padaria com 11 anos de idade. O mestre Francisco Padeiro Francisco era dono de uma padaria e esposo da minha professora, Lúcia. Ele já é falecido, mas eu estudava de manhã e eu almoçava, ia para a padaria e ficava até a hora que tinha a hora que vamos dizer assim, do lanche da tarde. E o que um menino fazia numa padaria? Eu varria o salão, eu
trazia as lenhas para o forno, eu lavava os utensílios, eu fazia vários serviços e participava daquele momento de integração de pessoas. E ali teve um aprendizado. Para um garoto de 11 anos que marcou profundamente a minha personalidade. Vindo para Porto Velho para estudar, para fazer a 5ª série na época, eu morei com os irmãos maristas por um ano. E lá também eu tive grandes lições de trabalho ontológico. O seminário deles era enorme, era uma quadra inteira. Fica na Jorge Teixeira até hoje, foi sede de televisão, mas está lá. Era a casa dos irmãos maristas, era uma quadra. Eles tinham uma empregada, mas a empregada era a nossa mestre de limpeza, porque ela coordenava a limpeza e nós éramos, eu e os padres e os irmãos maristas, éramos funcionários, éramos assim, guiados por essa empregada doméstica que botava nós, distribuía o serviço para que nós. Por quê? Porque o seminário era muito grande, era uma quadra inteira, cara. Era muito grande. Então ali eu também tive uma experiência com o trabalho ontológico. Depois meu pai veio para a capital e eu deixei esse lugar e fui morar num lugar bem humilde, bem cheio. Já contei essa história. E lá eu comecei como engraxate. Eu tinha um vizinho que era engraxate e era meu amigo, nós fizemos amizade. E ele disse, você não quer engraxar também? Pô, vem, é divertido, a gente ganha dinheiro e tal. E eu falei, mas eu não tenho uma caixa igual essa sua, que eu te ensino a confeccionar. Então ele foi o meu mestre na arte de engraxar sapatos. Eu fiquei por um tempo, tal, mas eu queria experimentar outras coisas. Eu tinha um amigo que vendia picolé. E ele dizia assim, você não quer vender picolé? Eu falei, cara, eu não tenho uma caixa, eu não sei nem como é que começa. Ele falou, não, vem que eu te ensino tudo. Foi lá, comprou a melhor caixa que tinha. Fez uns trem porque aquela tira, aquela alça, machucava, né, o ombro, porque a caixa de picolé era cheia. Então eles botavam reforço com um tecido, alguma coisa para fazer. Me ensinou tudo. E nós fomos vender picolé. Então vendíamos picolé por um bom tempo. Então, mas eu queria ter outras experiências. Aí eu fui ajudante de pedreiro. Depois eu fui ajudante de mecânico de oficina, ajudante de lanterneiro. Depois eu trabalhei num açougue, eu fui ajudante no açougue, depois eu fui numa feira, numa banca de feira, depois eu fui... Aí eu consegui meu primeiro emprego, com carteira assinada, com 14 anos, no hotel, Floresta Hotel. Existe os requisitos até hoje. Tá? Com 14 anos eu tive a minha carteira assinada. Nesse hotel eu era o que eles chamavam de mensageiro. O mensageiro é o office boy, é o que carrega a mala dos clientes. E eu fui galgando, tá? Eu acho que eu trabalhei lá até uns 2 anos. Nesses 2 anos eu galguei, tá? Só não cheguei a gerente, eu acho. Só não cheguei a gerente. Mas eu aprendi, eu era repositor dos frigobar, porque faltou, e aí faltou na ausência, eu estava lá todo dia, então, e eu estava sempre ligado no que era, eu falei, olha, eu dou conta de fazer isso aí, vocês querem que eu faça? Eu faço,
tá? Me dá aí. Aí eu fui. Então já subi de grau. Tá. Depois faltou um garçom. Aí eu falei, olha, eu posso dar um jeito, eu fui garçom. Depois faltou um barman. Eu fui lá, eu era um barman. Aí faltou gente no escritório. Eu falei, cara, eu dou conta disso. E aí faltou gente na recepção. Eu falei, porra, aí a recepção. Então eu estive em todos os setores do hotel. Eu poderia ser considerado o gerente do hotel. Tá? Porque até os dias que faltavam as camareiras, eu já estava lá. O gerente desesperado, meu Deus, cadê as mulheres? Faltaram essas mulheres e tal. Deixou a gente na mão, e agora? Tem que arrumar o quarto para os hóspedes e tal. Eu falei, cara, desespera não, a gente dá um jeito aí, vamos lá, a gente dá um jeito, pô. Ô, tem uma aí, ela me ensina a fazer um quarto, que eu ensino. Então eu cansei de arrumar quarto. Cansei de arrumar cama, tá? Fazer aquelas dobras nos lençóis, nas toalhas e tudo, como deixar. Tá? Para suprir uma necessidade. Então. E aí, com 17 anos, eu começo na profissão.